Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, versículo 9. Juízes, capítulo 3, versículo 9. Em diante diz assim, 9 a 11 de Juízes. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que o libertou, Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quenaz, morreu. Quem diz amém? Quem diz amém? Glória a Deus. Esse texto eu escolhi a propósito para trazer uma mensagem de caráter missionária, visto que na Bíblia está claro que as principais ferramentas de missões são três. As principais ferramentas de missões são três. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, Jesus fala de um grande recurso necessário para se fazer missões, que são as contribuições, o recurso material, o recurso financeiro. Jesus falou isso quando disse que nós precisamos ajuntar tesouro nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: invista com os seus recursos materiais naquilo que pode durar para sempre. Invista em algo que pode durar para sempre. Ele disse: não guarde tesouro na terra, aonde a ferrugem, aonde o ladrão pode roubar e a ferrugem pode destruir, mas acumulem tesouro nos céus. Ele estava ensinando-nos a dedicarmos, a gastarmos a nossa energia nesse aspecto material, investindo no reino dos céus. Então, o primeiro recurso para fazermos missões chama-se de contribuição. Diga contribuições. Então, Mateus 6, 19 ao 21. O segundo recurso para missões chama-se de intercessão. Diga intercessão. Em Lucas, Jesus falou acerca da intercessão. No capítulo 10, ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, versículo 2, para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o segundo recurso para missões é orar, é pedir a Deus que levantem pessoas dispostas, vocacionadas para este trabalho. O terceiro recurso apresentado na Bíblia para se realizar missões é a designação de pessoas. Não apenas orar, é preciso designar, enviar pessoas vocacionadas para o serviço. João 15:16, Jesus disse: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos dei nome, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está nos mostrando um terceiro recurso para a missão, é enviar pessoas. Paulo disse:
como ouvirão e como crerão se não tem quem pregue? Então, para que eles possam crer, para que eles possam ouvir, alguém precisa ser enviado. Então, esses três elementos, este é o tripé, para que a obra missionária ela seja realizada: recursos, intercessões e designações de pessoas. São elementos significativos para o avanço da obra do Senhor. Por intermédio de tais recursos, a igreja cumpre um encargo de pregar o Evangelho e estabelecer trabalhos locais e transculturais, como está designado em Marcos 16 e 15 e Atos capítulo 1, versículo de número 8. Agora, escolhendo esta passagem bíblica dos tempos dos juízes, quero aqui anacronizar, quero analogizar e mostrar a semelhança da tarefa dos juízes com o trabalho da obra missionária. Por isso, eu tomo como exemplo a Otiniel, cujo nome no hebraico significa Deus é poderoso. Também o leão de Deus é chamado de leão de Deus. Ele era sobrinho e genro de Calebe, conforme está em Juízes capítulo 1, versículo 13. Ele, Otiniel, acredita-se que ele viveu durante o tempo de transições de Moisés para Josué e o tempo de transição dos anciãos para a era dos juízes, visto que ele foi o primeiro juiz de Israel no contexto da era dos juízes, que durou cerca de aproximadamente 350 anos, esse período dos juízes. Depois ele foi constituído por Deus. Otiniel foi constituído por Deus como o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. Ele julgou Israel cerca de 40 anos, conforme o registro do capítulo 3, versículo de número 11. O ministério de Otiniel deu-se em uma era de trevas e de anarquia espiritual em Israel. Abra a Bíblia em Juízes capítulo 21, versículo de número 25, para você ver qual era a realidade que o povo estava vivendo nos dias de Otiniel. Juízes capítulo 21, versículo de número 25. Deixa eu conferir essa referência, que diz assim, 21, aliás, deve ser 25 e 21, diz assim, é isso mesmo? 25 e 21, como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Veja como estava vivendo o povo nos dias dos juízes. Não tinha um rei, não tinha uma liderança para a nação. Cada tribo estava fazendo o que bem queria e vivia como bem achava que deveriam viver. Eu peço para vocês ler, porque a minha versão às vezes difere da de vocês, que é a NAA, mas a mensagem é a mesma. Havia um tempo, houve um tempo de anarquia. Esse período de anarquia em Israel, ele foi marcado por situações terríveis. Alguns fatores que geraram e garantiram a anarquia em Israel. O primeiro fator que contribuiu para a anarquia em Israel está em Juízes capítulo 2, veja aí, versículo de número 10. Porque Israel estava vivendo um tempo de anarquia moral, espiritual, política, em todas as facetas da sociedade,
estava havendo um tipo de anarquia. Veja, capítulo 2, versículo de número 10, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que o quê? Que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, o primeiro fator que gerou anarquia: ignorância. Diga comigo: ignorância. Falta de conhecimento. A falta do conhecimento é algo terrível no meio do povo de Deus. Deus disse certa vez, para mostrar o grau superlativo da ignorância do seu povo, que um animal tinha mais inteligência do que Israel. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, o Senhor chega a dizer: o boi e o jumento conhece a manjedoura e conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Deus mostra também que a causa de toda desordem e maldições entre o seu povo ainda é a ignorância. Em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, mais importante do que ser religioso, porque as pessoas têm muita facilidade em se tornarem religiosas, mas poucas pessoas tornam-se educadas, aprendizes nas coisas sagradas. As pessoas vêm para a igreja em nossos dias, e já se vê isso no Brasil, por mera religiosidade, formalidade. Mas o Senhor chega a protestar também pela boca do profeta Oséias, que mais importante que ser religioso é ter conhecimento de Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no versículo 6 ele diz que o conhecimento de Deus é mais importante do que sacrifício, do que holocausto. Não adianta você estar na igreja cantando, não adianta você estar numa congregação, em um templo, participando de um grupo de louvor, não adianta você estar participando de uma comunidade cristã, se você não conhece quem você veio adorar, se você não sabe quem é a pessoa central daquele lugar. Se você vem por mera religiosidade, religiosismo, o seu culto, diz o pregador, que é um culto de tolo. Mas aquele que busca o conhecimento de Deus, este sim consegue adorar e agradar a Deus com o melhor da sua vida. Nunca houve no Brasil um tempo tão terrível de pessoas analfabetas na Bíblia, de pessoas ignorantes na Bíblia. Eu tenho visto em canais de televisão perguntas básicas acerca da Bíblia, e pessoas sem saber responder quem foi Noé, quem foi Sansão, quem foi Davi. E pasme vocês, ainda hoje na igreja tem crente com mais de 10 anos que nunca leu a Bíblia inteira, por completa. Pessoas que têm mais de 5 anos e nunca leu a Bíblia toda. Pessoas que pregam, mas nunca concluiu a leitura da Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Um livro com 31.173 versículos, a pessoa vive todos os dias ali pregando, cantando, mas nunca leu a Bíblia. E eu não digo isso com orgulho, mas com 21 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia 7 vezes. E como é que um crente, ele tem 10 anos e nunca leu a Bíblia inteira? Como é que uma pessoa criada na igreja
desde a infância, estar ali aprendendo no departamento infantil, passa para o departamento dos adolescentes, chega na Jades, vai caminhando para o PROAT e nunca leu a Bíblia inteira, mas lê série de mensagens no WhatsApp, acompanha tudo que passa no seu Instagram, mas não lê a Bíblia inteira. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento das Escrituras, falta de conhecimento de Deus. A ignorância está instalada em nossos tempos. As pessoas estão vivendo um tempo de ignorância. Por isso que em alguns lugares, algumas igrejas já entraram na era da anarquia espiritual. Porque a ignorância é a base desta anarquia. Mas não somente isso. O que levou o povo a viver uma anarquia? A apostasia. Capítulo 2, versículo 11. Vamos lá, abra a Bíblia. Se você não leu a Bíblia hoje, vai ler agora. Capítulo 2, versículo 11. Aprendamos a examinar a Bíblia detalhe por detalhe. 2 e 11 diz assim: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Versículo 12. Deixaram o quê? Deixaram o quê? Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros, os deuses dos povos que havia ao redor, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. A segunda coisa que contribuiu para a anarquia nos dias de Otiniel, primeiro foi o quê? Primeiro foi o quê? Primeiro foi o quê? Ignorância. Segundo, apostasia. Apostasia, afastamento, abandono, troca. Eles começaram a se afastar de Deus. Eles começaram a abandonar o que era sagrado. Eles começaram a desprezar o que era necessário. Será que hoje a gente não está vivendo isso? Quem trouxe a Bíblia aí? Levante a mão. Quem trouxe Bíblia para o culto? Levante a mão. Olha, graças a Deus que aqui os crentes não perderam o hábito não. Mas tem lugar que as pessoas não trazem mais a Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia no tablet e no celular. É pecado? É não. O problema é se descarregar o celular. Você fica sem Bíblia. Não é pecado nenhum ter Bíblia no tablet, no celular. Mas essas coisinhas começam a fazer com que as pessoas vá perdendo os bons hábitos, os bons costumes, costumes que são necessários. Andar com a Bíblia não é uma questão de tradição e denominação, é uma questão necessária. É tanto que na antiga aliança eles deveriam andar com a lei. Eles teriam que ter a lei no pescoço. Eles teriam que ter a lei resumida, para no caminho ensinar seus filhos. Antes de deitar, ensinar os filhos. Ao levantar, ensinar os filhos. Deus queria que o homem vivesse intimamente com a sua palavra. Ele disse a Josué: não te aparta do livro desta, medita nele dia. Quem quer ser próspero aqui? Os jovens que estão lá atrás, quem quer ser próspero aqui? O segredo é ler a Bíblia. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Será que o jovem pode citar esse texto aí? Será que ainda tem crente que ainda tem textos decorados? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Nem se detém, nem... E o que? Antes... Para aí, antes tem o quê? E na lei? Estão colando, né? Eu pensei que vocês tinham decorado, mas não vale não, Davi. Era para eles dizer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? E o que mais? E tudo. Qual é o caminho da prosperidade?
Intimidade com a palavra. Intimidade com a palavra ainda é o caminho da prosperidade espiritual. Você quer ser um crente próspero, tenha intimidade com a palavra. O afastamento, a perda do hábito de ler, de orar, de jejuar, faz com que a anarquia se instale. As pessoas passam a viver uma vida ao seu modo e não seguindo o propósito de Deus. Terceira coisa que contribuiu para a anarquia, vamos lá? Quem está comigo aqui, diga amém. Vocês não vão morrer não. Alguns de vocês tomaram café, quem não tomou, está tomando agora. Instabilidade, capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos lá. Quero ver vocês tudo com a Bíblia aberta. Capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o e os-lhe das mãos dos seus todos os dias, preste atenção, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Agora veja o versículo 19, leiam para mim, 1, 2, 3, já. Preste atenção, diga assim: o povo se deixava, diga assim mais forte, o povo se deixava, ou se permitia ser controlado pelos juízes, mas não alfabetizados. Eles se submetiam ao regime da liderança, mas não aprendiam com a liderança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que é assim. Já percebeu? Que tem pessoas assim, quando ele tem um líder firme, eles se submetem àquele líder. Se ele morrer, eles afrouxam. Tem gente que é assim, quando tem um pai duro, carrasco, aí não faz as coisas porque o pai está ali. Aí vem para a igreja porque o pai é bravo, a mãe é brava. Se o pai morrer, deixa de ser crente. Enquanto o pai está vivo, ele é crente, debaixo da autoridade daquele pai. Se o pai morrer, parece que ele nunca conheceu Jesus. Sabe o que é isso? Tem pessoas que se permitem ser controlados, mas não alfabetizados. Eles se submetem a uma autoridade, mas não aprendem com a autoridade. Eu tive uma experiência com um irmão que chegou para mim e ele quis me impressionar, né? Porque ele chegou para mim e disse assim, na hora que ele veio me abordar para tentar me impressionar, e ele tinha feito umas coisas erradas, e ele disse assim: eu trabalhei com fulano de tal, e citou o nome de um pastor, homem de Deus, santo homem de Deus. E eu fiquei olhando para ele e disse assim: grande coisa. Aí quando eu disse para ele assim, grande coisa, ele achou que eu estava desprezando o pastor. Grande coisa trabalhar com fulano de tal. Aí ele olhou para mim e disse assim: o senhor acha que é pouco trabalhar com fulano de tal? Eu disse a ele: não, só acho que não é grande coisa trabalhar com ele. Mas é fulano de tal. Eu disse: vou te dizer uma coisa, Judas trabalhou com Jesus. Uma coisa é você trabalhar com aquele pastor, outra coisa é você aprender com aquele pastor. Tem gente que trabalha conosco, mas não aprende com a gente. Porque faz o que a gente pede, mas não se permite ser transformado naquilo que Deus quer que ele se transforme, aprendendo o que a gente está ensinando. Não muda seus hábitos, não muda seus maus costumes, não cresce, continua aquela pessoa
ranzinza, continua aquela pessoa dengosa, continua aquela pessoa manhosa. Já viu crente que está tanto tempo na igreja, mas não aguenta um beliscão, já passou por tantos pastores, já teve tantos homens de Deus que passou na vida deles, mas ele não muda. Sabe o que é isso? É que se submete a sistema, mas não se submete à palavra para ser alfabetizado. Tem gente que obedecia juízes, mas não aprenderam com os juízes, porque quando os juízes morriam, eles voltavam às mesmas práticas. Eita lá, como a palavra funiliza a nossa vida, né? Deixa a gente apertado. Sabe por que a anarquia se instala? Ignorância, apostasia, instabilidade. É hoje, mas não é amanhã. Hoje é cheio, amanhã está vazio. Hoje canta para Jesus, amanhã canta para Satanás. Hoje está naqueles hinos espirituais, mas amanhã está nos hinos, nas músicas seculares e profanas. Hoje está no meio dos crentes, contando história. Aí quando tem crente ali contando experiência de Deus, mas Deus também me deu um sonho, e ele vira crente. Quando ele vai para a escola, que as pessoas estão contando as séries, as temporadas da Netflix ou de outra plataforma, ele está lá, mas também ele muda de cor. É o crente camaleônico, ele muda de cor, ele é da cor do ambiente. Sabe o que é isso? Instabilidade, não sabe o que quer, não sabe o que é, não tem identidade firme. Sabe o que é que essas pessoas são? São pessoas atrapalhadas, embaraçadas, precisam de uma real experiência com Deus, para ter os pés firmes na rocha, como disse Davi: tu colocaste os meus pés sobre uma rocha, e no dia da adversidade me escondeste no teu pavilhão. Eu estou firme e guardado quando a gente tem experiência com Deus. Mas a gente está vivendo uma época de crentes instáveis, crente que não aguenta um beliscão, já quer trocar de igreja, já quer trocar de congregação. Tem crente que se a gente não der a ele uma oportunidade, ele fica com raiva. Tem crente que se a gente não der a ele oportunidade para o conjunto, para o eletrônico, o pastor não gosta da gente. Meu Deus. A gente, para ser crente, não tem que ter oportunidade para cantar. Quem é crente sem oportunidade. Daniel não tinha uma plateia para ver ele pregar. José não tinha uma plateia para ver ele cantar. Hoje é tanta coisa, tanto aparato espiritual. A gente tem culto de doutrina, a gente tem culto de pregação, a gente tem ciclo de oração, a gente tem vigília, mini vigília, manhã de avivamento, congressos jovens, congresso de mulheres, congresso de criança. Meu Deus, é tanta coisa e as pessoas não têm firmeza. José não tinha congresso de jovem, José não teve nada de trabalho infantil, Daniel não tinha nada disso, vivendo na contramão da sua cultura, mas ele disse: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. José disse: eu não vou trair o meu Deus para se agarrar com você, mulher de Potifar. Quem é crente, irmãos, é crente sobre qualquer circunstância. Você não precisa de congresso para ser crente. Congresso é apenas para subsidiar a sua vida. Você tem que ser crente independente de congresso. E se de repente você cair em uma situação desconfortável, sofrer uma paralisia, se tornar uma pessoa impossibilitada de estar na igreja, ser obrigado a viver deitado numa cama, e aí, porque não vem mais para a igreja, não vai ser crente? Vá ser crente, continue crente, porque a nossa fé, ela precisa de estar aqui para ser aquecida, mas ela não depende disso aqui quando as circunstâncias mudam e não dá a nós oportunidade de estarmos aqui. Precisamos mantê-la firme em Jesus. Quem diz amém? Não sejamos instáveis. Sabe o que é que contribuiu para a anarquia? Mistura. Juízes 3, vamos lá. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Juízes 3, versículo 6 e o 7. Diz assim: tomaram de suas filhas para si por mulheres,
e deram as suas próprias filhas aos filhos dele, e rendiam culto aos seus, misturaram a semente. Mistura. Toda mistura destrói a essência. Sabe o que é que a gente está vendo hoje? Mistura nas igrejas. As pessoas estão querendo a qualquer custo atrair multidões, transigindo até com o pecado. Transigindo com o pecado. Existem igrejas que nem parecem igrejas mais, parecem baladas. Existem comunidades que nem parece que é uma igreja, parece ambiente de balada. Copiaram e trouxeram gelo seco, luzes coloridas. As pessoas não vê ninguém do seu lado, uma escuridão só. Pastor, o senhor vai ser criticado na internet, e daí? Eu chegando no céu, o que importa? Eu estou preocupado com crítica na internet, eu estou pregando a verdade. Mistura. A igreja não tem que copiar o mundo para atrair pessoas. A igreja não tem que copiar as baladas para atrair pessoas. A igreja tem que manter a sua identidade. A igreja precisa manter a sua característica de igreja. Mas tem muita gente sendo convencida por esses lugares que são teatro gospel, em vez de igreja. Igreja é onde você pode ler a Bíblia, é onde você enxerga o texto. Mas esse negócio está escrito e ninguém consegue ler por causa da escuridão. Está escrito e você não sabe se realmente está escrito. Você tem que ler, examinar, como os crentes bereanos. Você precisa cultuar, ver quem está do seu lado. Mas você não sabe nem quem é que está do seu lado. Pode até rolar um beijinho naquele escuro ali. Parece mais que está num cinema, tudo escuro, um barulho. E nós precisamos manter a nossa identidade. A mistura destrói a essência. Não podemos misturar os costumes do mundo com as coisas de Deus. Não podemos misturar as sementes. Moça crente não pode namorar com não crente. Escute aqui, vocês que são jovens. Eu tenho, ao longo desse curto caminho na igreja, dirigindo o trabalho, eu tenho me deparado com muitas mulheres chorando no gabinete. E essas mulheres choram dizendo assim: eu ouvi Deus falar que eu não deveria namorar com ele, mas eu namorei. Desobedeci meu pai, desobedeci minha mãe e fui namorar com ele porque achava ele um gatinho, ele muito bonito, e namorou com pessoas não crentes, casou com pessoas não crentes, ela sendo crente. Resultado disso, sofre até hoje. Quando não é isso, carrega um trauma de um divórcio indesejado. Sabe por quê? Porque quebra princípio, mistura. Eu já vi alguém dizer assim: mas eu tinha uma colega que ela namorou com um não crente e ganhou ele para Jesus. Deu certo. Aí eu disse para essa pessoa: mas o crente não anda pelo que dá certo. O crente anda pelo que é certo. Porque eu posso passar num semáforo vermelho e pode dar certo, mas não é certo. O crente não anda pelo que dá certo, o crente anda pelo que é. E o certo é que quem está na luz não pode se envolver com quem vive nas... mas se eu aceitei Jesus, ele já não era crente. Então continua com ele, porque a Bíblia diz que quem é luz santifica quem não é. Se você já veio assim, então você vai orar para Jesus salvar seu marido que não é crente, sua mulher que não é crente. Mas se você é crente, você não tem opção no mundo. No mundo não existe nem opção para você. Sua opção está na igreja. Mas aqui as moças são feias, os meninos são feios. Mas não só tem igreja aqui, tem igreja em todo o estado de Pernambuco. Tem crente em tudo que é lugar. Se você não encontra um crentinho bonitinho aqui, você encontra em outro lugar. Se você não encontra uma moça bonita aqui, você vai encontrar em outro lugar. A falta de pessoas bonitas ou que lhe agrade, chame a atenção aos seus olhos, não é direito seu
para você ir para o mundo e se envolver com lobos, viu? Não é direito seu. Ah, Deus está me dando o direito de escolher no mundo porque aqui não tem. Não é liberdade para isso. É sinal de que o Senhor não está aqui, já que os que estão aqui não lhe agrada. É sinal de que a sua não está aqui, já que a sua não lhe agrada. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não seja muito exigente não, porque você também não é perfeita não. Você também tem alguma coisa feia, ou o nariz, ou a orelha, ou a perna, ou a boca. Porque tem moça que acha que vai casar com o anjo Gabriel. Não, seja exigente não. Você também tem coisa feia em você. Você não é perfeita? Quem diz amém? Eu esperei um amém mais forte dos rapazes. Quem diz amém? Também não seja exigente demais não. Viu? E você também tem coisa feia. Porque tem rapaz exigente, quer casar, não é? E acha que a moça tem que ser 100% perfeita. É não, querido. É não. E se aparentemente for, tenha cuidado. Pode ser o diabo transformado em anjo de luz. Tenha cuidado. Tenha cuidado com isso. Então não seja 100% exigente. Até porque você vai casar com uma pessoa, tanto rapaz quanto moça, que está num processo de envelhecimento. Então deixe de muita besteira. Viu? Deixe de muita besteira. Porque a moça que você casar com ela hoje bonitinha, ela vai ficar igual a bisavó dela. Engiada, banguela, cacunda. Que é uma exigência, mas o tempo vai passando, e essa moça esticadinha assim, toda para frente, ela vai empenando, daqui a pouco está assim. E você também. Está tão bonitinho hoje, mas daqui a pouco os dentes começam a cair. Vai abrindo uma janela de ventilação na boca, um ar-condicionado natural. E quando você fala assovia, entendeu? Se tiver dinheiro, ainda dá um jeitinho lá, um tapa-brecha. Mas se não tiver, vai ter que conviver assim mesmo. A vida passa, a gente envelhece. O maior valor de uma pessoa não está na estética. O maior valor de uma pessoa está no caráter e na comunhão que essa pessoa tem com Deus. Pois a Bíblia diz que não adianta a mulher ser bonita e ser desajuizada. Na linguagem popular, burra, ajumentada. A Bíblia diz que a mulher bonita sem juízo é como um pendente de ouro no focinho de uma porca. Já viu esse texto que está lá em Provérbios? Uma mulher bonita, sem juízo, é como um pendente de ouro no focinho da porca. O que é que uma porca faz com um pendente de ouro no focinho dela? Só vive jogando na lama. Mulher bonita que não tem caráter, ela pega as riquezas e joga na lama. Joga na lama o caráter, joga na lama o casamento, joga na lama a chamada do marido, joga na lama o ministério, joga na lama os dons, porque ela tem beleza, mas não tem juízo, não sabe o que é de valor na vida dela. Acha que de valor é estar com aqueles caras que é personal trainer, que está ali malhando, ficando todo cheinho para dar murro na cara dela. O que há de valor, querido, é ter um marido crente na igreja, santo, que te ame, que te valorize e decida viver contigo até envelhecer e morrer. Porque se aqueles caras têm coragem de deixar a mulher e a família para ficar com você, porque ele não vai deixar você por outra. Se aquelas mulheres têm coragem de deixar o marido para ficar com você, porque não vai deixar você por outro quando aparecer. Essas pessoas não sabem o que é valor, porque tem beleza, mas não tem juízo. Quem diz amém? Eita lá. Era bom que tivesse lotado aqui agora, né? Mas tem muito crente assistindo aí. Recebe, abençoado. Recebe, Deus está falando contigo. Porque havia uma anarquia em Israel? Ignorância, diga comigo, ignorância. Depois foi o quê? Olha, tem gente guardando a palavra. Apostasia, depois veio o quê? Instabilidade, depois veio o quê? Mistura.
o povo começou a se misturar, perdendo a sua essência. Então foi diante de um contexto como este, preste atenção aqui, diante desse contexto, que Deus levantou Otiniel como missionário juiz de Israel. Primeiro juiz. E existem algumas coisas que aqueles que Deus tem chamada, você não pode esquecer, porque essas razões dão responsabilidade ao missionário. Primeira coisa que gera responsabilidade ao missionário, diga comigo, saber. Diga assim, saber. Dá para ficar melhor, diga assim, saber. Agora você vai dizer para quem está lá do outro lado da live, escutar a sua voz. Diga assim, saber que somos resposta de oração. Veja aí o que é que diz o versículo de número 9. E os filhos de Israel clamaram. E os filhos de Israel clamaram. Otiniel foi um missionário que veio como resposta de oração. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não senta aí por acaso. Você está aqui porque alguém orou para Deus te levantar para este tempo. Alguém chorou por tua causa. Alguém clamou a Deus. O que eu acho lindo é que havia uma anarquia em Israel, mas o diabo nunca consegue estabelecer a anarquia plena, porque sempre há um grupo de remanescente orando. Sempre há um grupo dizendo, Senhor, Tu não vai mudar isto aqui, Senhor. Senhor, Tu vai deixar que os Sanhazataim destruir totalmente a nossa tribo, Senhor. Senhor, e as Tuas promessas, Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram. Quando eu olho para Otiniel, a primeira coisa que eu vejo é que ele era a resposta de oração. Não são simplesmente as qualidades morais e espirituais, nem tampouco apenas a formação acadêmica que contribui para Deus levantar e enviar missionário. Tudo isso é importante, é claro, mas especificamente a intercessão. Como eu já falei a princípio, a igreja precisa orar para Deus levantar obreiros desta geração. Não é para Deus levantar pessoas com cargo na igreja. Não é para Deus distribuir cargo na igreja. Tem muita gente que vem para a igreja atrás de cargo, de ser auxiliar, de ser diácono, de ser presbítero, de ser evangelista, de ser pastor. Não é isso. Jesus não mandou orar por isso. Jesus não disse, rogai pois ao Senhor da seara, para que mande auxiliar, para que mande diácono, para que mande presbítero, para que mande evangelista, para que mande pastor. Não, ele disse, para que mande trabalhadores. Porque tem muita gente com cargo que não faz nada na igreja. Tem muita gente que tem cargo e não faz nada na obra de Deus, parado, neutralizado, adoentado, e não é doença física, é espiritual, emocional. Veio em busca de ter um glamour nos cargos e descobriram que cargo não tem valor se a pessoa não tiver vocação, se não tiver chamada e se não tiver presença. Você vai ser só uma pessoa que fica ali de enfeite no púlpito, só para enfeitar as lives, só para aparecer na câmera. O mais importante não é aparecer em câmera, é estar envolvido na obra. E quem está envolvido na obra? Quem veio como resposta de lágrimas e oração. É impossível uma pessoa que é resposta de lágrima e oração conseguir ficar parado na igreja. É impossível que um obreiro chamado por Deus como fruto da oração da igreja, ele ser uma pessoa acomodada no seu mundinho espiritual.
Ele está sempre querendo somar. Ele quer sempre viver a realidade da vontade de Deus na sua vida. Uma pessoa que Deus chama, que Deus escolhe como resposta da oração da igreja, esta pessoa não tem vontade própria. Não tem livre-arbítrio na obra. Ele não dirige onde quer dirigir, ele não prega onde quer pregar, ele não fala o que quer falar. Uma pessoa que vem como resposta de oração, ele está no domínio de Deus, no controle de Deus. Ele prega o que não quer pregar, ele vai para onde não quer ir, ele faz o que não queria fazer. Porque ele não vive para si, ele vive em função do propósito de Deus na sua vida. Ele vive em função do propósito. Otiniel foi um missionário que foi levantado em resposta de oração. Em segundo lugar, segunda razão que gera responsabilidade no missionário. Primeiro é saber que a sua chamada é fruto de oração e de lágrimas de alguém. Segundo, você precisa reconhecer a legitimidade do seu chamado. Se a pessoa não tem convicção de sua chamada, nem se meta a querer coisa na igreja. Se você não tem convicção que Deus lhe chamou para o diaconato, não aceite ser diácono. Se você não tem convicção que Deus lhe chamou para ser um presbítero e vier a proposta, diga assim: eu não quero ser presbítero porque Deus não me deu esta convicção de chamada na minha vida. Não aceite. Porque para aceitar, para depois dizer assim: eu não queria, foi você que me colocou. Então não aceite. Para aceitar e depois tratar com desprezo como se fosse qualquer coisa, não aceite, é melhor. Para aceitar dirigir um ciclo de oração e depois tratar como se não fosse nada, não aceite. Se você não tem convicção do seu chamado, da legitimidade do seu chamado, eu lhe aconselho, por gentileza, não entre nesse imprensado. Não faça isso, pois a Bíblia diz no versículo 9: e o Senhor levantou um libertador. Sabe o que significa? Otiniel não auto se levantou, não auto se promoveu, ele foi levantado por Deus. Ele tinha convicção que o seu chamado era de origem divina. Então, constituir, como a Bíblia usa em alguns termos, Deus constituiu. Constituir é ser parte essencial, é estabelecer, é nomear, é eleger. Deus elegeu ele. Existem 3 tipos de nomeação, de eleição. A primeira, diabólica. Ei, escute o que eu vou lhe dizer. E tem isso? Tem. Tem pessoas que é o diabo que levanta. Tem pessoas que não foi Deus que levantou, foi o diabo que levantou. E os resultados e os frutos denunciam isso. E a eleição diabólica, ela é usurpativa, ela é criminosa, ela é maligna, é imperdoável. Isaías capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14, você vê isso. Abimeleque é um tipo do inimigo. Ele era persuasivo, individualista. Juízes capítulo 9, versículo 1 ao 3. Ele era comerciante maligno. Juízes capítulo 9, versículo 4 ao 5. Ele teve um fim desonroso. Juízes 59, versículo 50 ao 56. Você vai ver que tem pessoas que é o inimigo que levanta. Não foi Deus que levantou. Ele auto se promoveu ali, influenciado por Satanás. Tem pessoas que são levantadas pelo diabo. Pastor Gesiel Gomes, muitos anos atrás, declarou o seguinte: que nas igrejas existem pessoas patrocinadas pelo diabo só para atrapalhar os verdadeiros crentes. Há pessoas financiadas pelo diabo só
para atrapalhar os verdadeiros crentes. Eu costumo dizer, responsabilidade minha, viu, irmãos? Eu costumo dizer que na seara, quando surgiu, vieram 3 tipos de crente. E eu digo isso sem medo. E não digo isso para ofender ninguém. É uma leitura que eu faço. Primeiro tipo de crente que veio para a seara: pessoas que Deus trouxe para usar. Pessoas que Deus trouxe para esta igreja, para se utilizar dela com poder, com graça, para socorrer outras pessoas. Segundo tipo de gente que veio para a seara: pessoas doentes, feridas, magoadas, que Deus trouxe para ser curadas desta igreja. Pessoas que Deus trouxe para cá, para a gente tratar delas, curar, restaurar, restabelecer essas pessoas que estavam feridas, maltratadas, humilhadas. Agora, terceiro tipo de gente que veio para a seara: pessoas que o diabo trouxe para perturbar quem já estava ferido e quem veio para trabalhar. Veio gente só para querer denegrir a imagem, querer envergonhar, querer entristecer, mas não tem problema. A Bíblia diz que os pecadores não permanecem na congregação do justo. Ele entra, mas daqui a pouco a máscara cai, é revelado que não são verdadeiros, que são falsos, que estavam aqui, mas não estavam com o coração no propósito de Deus. Nem se preocupe, nem viva pesquisando, nem desconfiando de ninguém. Mantenha a sua fé firme. Vá trabalhando. Se você está no grupo dos feridos, mantenha-se firme. Vá olhando para aqueles que são fiéis. Vá imitando os que são fiéis. Se você já é do grupo dos que são sarados, sãos da fé, vá ajudando os que estão feridos. Agora, se você for do grupo que veio pelo Satanás, você não vai demorar muito tempo aqui. E não fique com medo não, porque eu estou dizendo a verdade. E o tempo vai mostrando a gente. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo que veio para a seara e saiu era do grupo do diabo. Não, tem gente que saiu por não se adaptar. Mas eu digo que tem uns que saiu porque também não era de Deus. Amém? Eu não vou generalizar. Eita, todo mundo que saiu era do diabo. Nada disso. De forma, jamais diria um negócio desse. São meus irmãos que não se adaptou. Entendeu? Mas tem uns que veio para perturbar, para manchar a história da igreja, para querer denegrir a igreja, para querer entristecer a liderança. Mas Deus tem guardado o coração do nosso pastor, o coração daqueles que têm visão firme em Deus. Saiba quem você é e quem te constituiu. Quem diz amém por isso? Porque se você é daquele: se o meu conjunto não canta, eu não fico nessa igreja. Se não fosse para eu ser diácono, eu não fico nessa igreja. Bichinho. Só falta fazer goi-goi para a gente botar uma chupetinha espiritual. Acaba com isso, seja um crente firme, rapaz. Se uma porta se fechar aqui, outra porta se abre. Eu prefiro porque Ele é quem cuida. Deus. Irmãos, por uma necessidade espiritual, e eu vejo por essa ótica, prefiro ver assim. Na minha fase de jovem, teve um pastor que me deixou 2 anos sem ter oportunidade na igreja. Falou em reunião que eu não poderia ter oportunidade na igreja. Disseram uma coisa para ele, ele acreditou, nunca me consultou, nunca me deu direito de resposta. E ele me deixou 2 anos sem falar. 2 anos sem pegar uma escala. Eu que vivia 100% ativo, pregando em todo o estado de Pernambuco, nas igrejas, nos congressos. Ele me cortou 2 anos. Nas igrejas onde eu morava também, nenhum presbítero, nem apresentação, eu servia como presbítero.
Eu chegava no ciclo de oração, as dirigentes diziam, está conosco o auxiliar fulano de tal, está conosco o diácono fulano de tal, e eu estava lá como presbítero. A igreja quer dizer amém, amém, e nem sequer dizia, está conosco o nosso presbítero. Eu não tive outra oportunidade a não ser ir orar isoladamente. Quando eu vi que havia instalado um desconforto nas igrejas, para eles não ficarem desconfortáveis com a minha presença, eu comecei a orar nas igrejas que estavam sem culto. Um dia eu estava orando, e eu orei detrás da cortina da igreja, para que ninguém chegasse e me visse orando, para não dizer coisa. Chegou um grupo de irmãs para o ensaio da comissão, e quando aquelas irmãs chegaram, que ouviram a minha voz, que é isso? Que gemido é esse? Aí eu vi quando uma disse assim, é o traidor do pastor que está pedindo perdão. Sabe quantas vezes eu revidei isso? Nunca. Eu estava na secretaria, que eu era secretário da igreja, chegou um auxiliar e disse assim, eu estou do seu lado. Aí eu disse, do meu lado? Sim, eu estou com o senhor. Aí eu disse, então tu estás do lado do pastor. Aí ele disse, como do lado do pastor? Eu disse, porque eu estou do lado dele também. Se tu está do meu lado, está do lado dele. Como do lado dele? Eu não entendo o que ele está fazendo comigo, mas eu concordo, porque deve ter um propósito de Deus nisso aí. Então tu está do mesmo lado. Aí aquele irmão disse assim, não é possível que nem na situação o senhor ainda fica defendendo o pastor. Eu disse, eu vou fazer o quê? Eu não tenho opção. Eu não estou entendendo, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Foram 2 anos. Meus amigos pastores não me chamavam mais e ligavam para mim e dizia, infelizmente queríamos tanto o senhor aqui, mas não vai ser possível. Aí um dia um pastor chamado João Lira enviou uma carta, e essa carta chegou na minha mão me convidando para a Feira Nova. E eu peguei a carta e levei para esse pastor, que eu não saía sem autorização dele, mesmo sabendo de tudo que ele dizia contra mim. Mas eu levei, e ele disse, veja lá. Para aí, para quem está 2 anos sem pregar. E o pastor me deu carta branca, veja lá. Você acha que eu ia fazer o quê? Eu ia pregar até o gogó estourar. Orei, me consagrei e fui. Quando eu comecei a pregar Feira Nova, se tiver irmão assistindo aqui, vai lembrar disso. Domingo à tarde, foi um poder tão grande. Jesus batizou vários crentes com o Espírito Santo. Aí aquele pastor ficou assim, né, com a interrogação na cabeça. Aí me levou para a casa dele. Estou dizendo isso porque esse pastor já está com Jesus. Aí me levou para a casa dele, me chamou, eu estava com Simone, ele me chamou dentro do quarto dele. Eu não sabia o que era que eu ia fazer dentro do quarto dele. Aí ele disse assim, eu quero saber o que está acontecendo com o senhor. O que é que está acontecendo com o senhor lá na sua cidade? Eu, com muita educação, as minhas palavras parecem ser duras, mas eu disse isso com muito respeito. Pastor, o senhor tem dado de ser meu pai. O senhor é um homem muito experiente. O senhor me enviou uma carta me chamando para eu vir pregar aqui. Eu não posso lhe dar relato do que eu estou passando, para eu não ser infeliz. Dos meus relatos mostrando apenas o lado que eu vejo, eu não estou conseguindo enxergar outro lado. Talvez tenha um outro lado que eu não estou vendo, e eu não estou entendendo porque eu estou passando o que estou passando, que o senhor sabe que está me perguntando. Aí eu disse assim, eu não vim aqui falar do meu pastor. Aí ele, bem brabo comigo, falou assim, não estou dizendo que o senhor veio falar do seu pastor, sou eu que estou lhe autorizando a me comunicar o que está acontecendo, e o senhor tem que me obedecer agora. Na hora que eu olhei para ele, eu não vi mais ele. Eu vi Deus dizendo assim, abra a boca e bote para fora o que está te matando. Aí eu comecei a falar, estou passando por isso, estou passando por isso, estou passando por isso. E ele chorando, passando. Quando eu terminei, ele mandou eu dobrar o joelho. Eu dobrei o joelho. Ele disse, meu filho, tu passou no teste, meu filho. Tu vais ser pastor, meu filho. Tu vais ser pastor, meu filho. Deus está me dizendo agora, tu vais ser pastor, meu filho. Tu vais ser pastor, meu filho. Ele falava isso em línguas estranhas. E falando línguas estranhas, digo. E ele começou a falar isso e chorando e orou por mim. Depois daquela oração, tudo
tudo mudou. Quando eu cheguei na minha terra, um irmão me convidou para pregar numa festa de conjunto. E eu disse a ele: não me convide, deixe, convide outro. Não, vai ser o senhor que vai pregar, e eu vou conversar com o pastor, que a gente está querendo o senhor para pregar. E eu fui, todo angustiado, triste, que eu pensei assim: todo mundo pensa que eu sou o que eu não sou, me sentindo assim queimado, manchado a minha história. Mas naquela noite Deus me deu uma palavra. E antes de eu pregar, quem chega no culto? O pastor. E o pastor chegou no culto, eu já estava sentado no púlpito, ao lado daquele presbítero. E ele perguntou: quem vai pregar hoje? Quem vai pregar? Aí o presbítero disse: eu já falei com o senhor, é o presbítero Elmi. Aí ele disse: dê a ele, dê a ele, dê a ele. Aí ele me deu a oportunidade. Eu falei 15 minutos. Deus está aqui, sabe? Eu falei 15 minutos. Mais de 20 minutos a igreja não parava de chorar e receber a glória de Deus na igreja. Eu só não olhei para ele se ele também estava chorando e recebendo a glória. Mas do púlpito ao porteiro, a glória desceu. Eu não vi, mas depois que eu saí dali, aquele presbítero me disse que o pastor olhou para ele e disse: esse daí vai ser pastor, esse vai ser pastor, esse vai ser pastor, esse vai ser pastor. Até hoje não entendo porque ele fez aquilo comigo, mas eu sei que Deus traça caminhos. Então, se a porta se fecha aqui, não se desespere. A chave não está na mão dos homens, a chave está na mão de Deus. A chave do teu chamado está na mão de Deus. Foi Deus quem te levantou, foi Deus quem te escolheu. Quem diz amém por isso? Eu queria pregar até Jesus voltar, mas fica aí em pé, que eu não sei se Jesus vai voltar hoje. Pode até voltar, mas talvez a gente ainda chegue no culto à noite. Então existem chamadas que não são divinas, são diabólicas. Existem constituições que são humanas e existem chamadas que são divinas. Terceira coisa que contribuiu para o chamado de Otiniel: agir sob o domínio do Espírito Santo. Então Otiniel, ele tomou ciência de que ele era resposta de oração. Ele tomou ciência de que foi Deus quem o levantou. E agora Otiniel toma conhecimento de que só mesmo sob o domínio do Espírito ele poderia fazer o que tinha que fazer contra o rei Cusã-Risataim. A Bíblia diz: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou, pelejou, prevaleceu. Tudo isso aconteceu porque veio sobre ele o Espírito. O crente cheio do Espírito Santo, ele é proativo. Agora diga comigo para a gente encerrar, diga assim: Otiniel foi proativo no âmbito espiritual. Diga assim: ele tinha raízes sólidas. Conheceu Josué, lutou pelo seu tio Calebe, não transigiu com o pecado. Diga assim: ele foi proativo no âmbito familiar. Diga assim: interagiu com a esposa, incentivou sua mulher a acreditar e ir em busca de coisas melhores. Diga assim: ele não aceitava a mediocridade. Ele incentivou a mulher: vá, peça a Calebre as fontes inferiores e fontes superiores. Ele incentivava a esposa. Tem marido que não incentiva a mulher a se envolver, crescer, não é? Mas Otiniel era daquele que incentivava a esposa: vamos comigo, vamos crescer junto, vamos prosperar. Ele foi proativo no âmbito militar, não era manhoso, não dava chance para o inimigo, nem aceitou ser derrotado, lutou contra Cusã-Risataim. Ele foi proativo quanto ao seu ofício e missão. Ele não somente julgou, ele saiu à defesa, mas também libertou. Ele cumpriu o chamado, cumpriu a meta, diferente de Sansão, que julgou, mas não libertou o seu povo dos filisteus. Otiniel julgou e libertou. Ele foi proativo, sendo pai ancestral
de um dos capitães de Davi. 1 Crônicas 27:15, a Bíblia diz que entre os capitães de Davi tinha um filho, um descendente de Otiniel. Diga assim: quem honra a Deus. Não, mais forte, mesmo que esteja com fome. Faça igual aquele povo lá do Monte Carmelo com Elias. Não tinha muita água, mas Elias disse: traga toda a água que você tem, todas as reservas. Tem hora que a gente tem que dar para Deus tudo que a gente tem. Só tinha um pouquinho de água. Elias disse: vá, pegue as águas e jogue aqui. Ele: mas rapaz, está faltando água há 3 anos sem chover. E Elias pede água. Quando trouxeram água, deixaram água lá ainda, não foi? Na caixa, no tonel. Vá lá, pegue mais água, traga e derrame aqui. Era o desafio. Era Deus dizendo assim: dê o seu tudo, que daqui a pouco vem uma chuva abundante sobre vocês. Tem hora que Deus pede o nosso tudo, o nosso tudo. Agora diga assim: quem honra a Deus com a sua vida será honrado por Deus além do seu tempo. Otiniel nem imaginou que um dia um filho dele ia estar entre os capitães do exército do maior rei de Israel, Davi. O que você faz hoje vai refletir na sua descendência amanhã. Alguém da tua casa, alguns dos teus filhos, alguém da tua família vai perpetuar a tua história, porque Deus vai preservar a tua semente. Deus vai preservar a tua história através daqueles que descenderam de ti. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Se gaste na obra do Senhor. Deixe Deus lhe usar neste tempo. É um tempo difícil, de anarquia espiritual. Mas aqui vem um conselho de Deus: honre a Deus nesse tempo, que Deus te honrará além do teu tempo. Além do teu tempo. Além do teu tempo, Deus vai te honrar nesse tempo e vai te honrar além do teu tempo. Depois desse tempo, Deus vai honrar a tua vida. Levante a sua mão para clamar por Deus força, graça nesta oração final. Deus tem algo para você, algo do céu. Desce nesta manhã sobre nós, nesse início de tarde. Há muita gente sendo abençoada por Deus agora, através desta manhã de avivamento. Deus está descendo com providência em muitos lugares. Deus está descendo com ânimo, com força, com luz, com entendimento, com sabedoria, com dons espirituais. Deus vai ministrar sobre você capacidade, poder para você realizar o propósito dele nesta terra.